Tivemos mais uma pesquisa presidencial, desta vez do famoso Datafolha, um instituto de pesquisas que já errou diversas vezes e acabou errando também no primeiro turno. Portanto, não é o instituto mais confiável para nós vermos as parciais, mas vamos ver o que ele está mostrando. Tem alguns dados bem interessantes aqui, valendo frisar antes de eu mostrar qualquer dado aqui. Eu não mostro minhas opiniões políticas, eu não estou dando opinião política, eu só estou mostrando fatos jornalísticos, nada além disso, e então vocês não confundam as coisas, não confundam fatos com opiniões. Agora sim, vamos então para os dados que trouxe o Datafolha, e é um fato que é uma pesquisa que errou no primeiro turno. Quando eu digo que errou, não digo que ela agiu com má fé, mas sim que utilizou uma metodologia errada. Um fato interessantíssimo é que o Ciro foi candidato à presidência da República e conseguiu alguns milhões de votos, assim como a Simone Tebet. Juntando os dois, dá cerca de 8 milhões e meio de votos. Ou seja, esses dois poderiam decidir a eleição no primeiro turno. Mas tem um porém. O Ciro, agora no segundo turno, declarou apoio ao Lula. Mas e aí, os seus eleitores seguiram esse apoio? A pesquisa Datafolha mostra que 42% dos eleitores do Ciro agora querem votar no Bolsonaro, enquanto apenas 31% vão votar no Lula. Isso deixa claro que o Bolsonaro herdou mais votos do Ciro do que o próprio Lula, sendo que o Ciro está apoiando o Lula. Isso mostra o que eu sempre pensei. Quem votou no Ciro, quem votou na Simone, não está se importando com o que o Ciro e a Simone pensam. Está sim querendo uma terceira opção, só que agora no segundo turno vai escolher o que quiser e não o que o Ciro querer. No final das contas, a opinião do Ciro, o lado de quem o Ciro fica, não interfere em nada nas pessoas que votaram nele, porque as pessoas que votaram nele simplesmente não estão obedecendo. Ainda assim, 28% daqueles que votaram no Ciro pretendem anular ou votar em branco, enquanto 5% ainda não decidiram. Já no caso da Simone Tebet, ela ficou acima do Ciro nas eleições e ela também declarou apoio ao Lula. Nós entenderíamos que a maioria dos seus eleitores iriam para o Lula. E realmente foi a maioria, mas foi algo bem apertado. 31% dos eleitores da Simone vão votar no Lula, enquanto 29% vão votar no Bolsonaro. Dentro da margem de erro, Bolsonaro e Lula estão praticamente empatados no que se diz angariar votos da Simone Tebet, a terceira colocada. 28% dos que votaram na Simone pretendem anular ou votar em branco, enquanto 12% ainda não decidiram. Ainda tem muito voto em jogo e muita coisa pode mudar, mas ressaltando aqui, a opinião de candidato X e de candidato Y não muda nada. Isso ficou bem claro aqui nessa pesquisa do Datafolha, em que mostra o Bolsonaro herdando boa parte dos votos. Vamos dizer assim, que dos votos do Ciro e da Simone, o Bolsonaro teria herdado a maioria, sendo que tanto Simone quanto Ciro declararam apoio ao Lula, e não adiantou nada. Agora vamos para a pesquisa como um todo, e aí mostra aqui o Lula com 53% dos votos válidos e o Bolsonaro com 47%. A pesquisa ouviu 2.884 pessoas em 170 municípios distintos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, o que indica o Bolsonaro podendo chegar a 49% dos votos, mas também podendo ficar com 45%, enquanto o Lula poderia chegar a 55% ou 51%. Mas, como eu já disse aqui para vocês, a pesquisa mais confiável no momento é a Paraná Pesquisas. Por quê? Eles chegaram mais próximos no primeiro turno, acertaram ali em diversos pontos e dentro do aceitável, na minha opinião, acertaram as eleições presidenciais no primeiro turno. E aí, o Paraná Pesquisas ainda não fez um levantamento nacional, esse ainda deve sair. E eu estou ansioso para ver esse levantamento nacional. Mas eles já fizeram um levantamento em 2 estados, São Paulo e Rio Grande do Sul, 2 estados que o Bolsonaro já ganhava anteriormente. Mas um dado muito importante aqui é o crescimento do Bolsonaro nesses 2 estados. Bom, no primeiro turno em São Paulo nós pudemos ver Bolsonaro com 47,7% dos votos e Lula com 40,8%.
ou seja, uma diferença percentual de 7%. Agora, a pesquisa do Instituto Paraná mostra o Bolsonaro com 55,9%, enquanto o Lula ficaria com 44,1%. Isso em São Paulo, tá bom? Não confundam, não quero dizer que é o Brasil aqui. Mas fato é que aqui mostra o Bolsonaro partindo de uma diferença no estado de São Paulo de pouco menos de 7% para mais de 11%. Quase 12% de diferença, o que nos mostra que o Bolsonaro cresceu quase 5% no estado de São Paulo. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, onde o crescimento do Bolsonaro foi ainda maior. Bom, nas eleições no primeiro turno nós tivemos Bolsonaro com 48,8% dos votos e o Lula com 42,2%. Uma diferença de pouco mais de 6% de votos entre Lula e Bolsonaro, com o Bolsonaro na vantagem, obviamente. Aí na pesquisa do Instituto Paraná, lá no Rio Grande do Sul, nós temos agora o Bolsonaro com 57,2% e o Lula com 42,8%, o que nos mostra que antes o Bolsonaro tinha uma vantagem de mais de 6% ali no Rio Grande do Sul, mas agora tem de quase 15%, o que indica um crescimento de 9% no estado do Sul. Como eu disse para vocês, o Instituto Paraná até o momento só fez levantamentos em áreas que o Bolsonaro já ganhava anteriormente. Mostrou, obviamente, um crescimento do atual presidente, mas não fez levantamentos ainda lá nos estados do Nordeste, que são onde o Bolsonaro perde, e aí nós temos que ver se o Bolsonaro ganhou o eleitorado lá ou perdeu. Onde o Bolsonaro estava ganhando, ele ganhou mais eleitorado. Onde ele estava perdendo, nós não sabemos ainda. Segundo o Datafolha e todas as outras pesquisas que foram divulgadas até o momento, em padrão nacional, o Lula seria eleito, mesmo dentro da margem de erro, em um segundo turno. Mas como eu já disse, eu aguardo o levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas, porque eles sim acertaram no primeiro turno e vamos ver o que eles vão dizer sobre o segundo turno. Então, se você quiser ver as pesquisas mais certeiras, as pesquisas que mostram a realidade, você continua me acompanhando aqui para não perder absolutamente nada. Cuidado com o que você vê na mídia, porque aqui eu trago a pesquisa e também trago todas as informações sobre essa pesquisa, todas as ressalvas sobre ela. Por isso eu estou dizendo, tome cuidado onde você vê as pesquisas, porque você pode estar confiando em alguma coisa, levando algo como verdade, quando, no caso, você teria que ter um pé atrás. E aqui eu mostro o porquê você tem que ter um pé atrás. Bom, por enquanto é isso, muito obrigado, até a próxima e tchau!